Olá, Igreja do Senhor Jesus Cristo, graça e paz. Hoje venho trazer uma mensagem que Deus colocou em meu coração para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todos que estão assistindo esse vídeo. Quero, neste momento, trazer o tema de que Deus colocou para que a gente possa estar acompanhando e ministrando junto essa palavra. O tema é o seguinte: Babilônia não. O Senhor trouxe ao meu coração esse tema para que eu viesse trabalhar, preparar essa mensagem para que pudéssemos entender o que o Senhor quer dizer. E quero resumir o que é a palavra Babilônia, o que significa isso que Deus colocou no meu coração. A palavra Babilônia vem de Babel. Babel é conhecida como a Torre de Babel. Lembra? Vem de Babel. A Torre de Babel, um filme muito antigo, A Torre de Babel. Se vocês não viram, vocês já ouviram falar sobre este filme, A Torre de Babel. E Babel vem do hebraico Balal, que significa confundir. Muito tempo atrás, logo após o dilúvio, anos após o dilúvio, o homem queria construir uma cidade chamada Babilônia, né, a Grande Babilônia, e nesse momento, o homem começou a ter o desejo no coração de construir uma torre até os céus. Uma torre bem alta, para que pudesse chamar muita atenção das pessoas que passavam por aquele lugar. Então, assim, essas pessoas que estavam construindo essa torre, essa pirâmide, como diz que é a Babilônia, né? As pessoas estavam construindo, tiveram um desejo, uma astúcia no coração de ter o poder e o controle do povo nas suas mãos. Deus vendo isso, Deus vendo que isso estava acontecendo, que esse plano que eles estavam fazendo ia dar certo, Deus desceu e confundiu a língua daquele povo que estava construindo aquela cidade. E fez com que aquela cidade ficasse inacabada. A cidade não acabou. Eles não conseguiram construir aquela cidade porque Deus confundiu a língua deles e dispersou cada um para o seu lado, cada um para a sua terra. Por isso veio do hebraico Balal, que significa confundir. E Deus confundiu aquele povo para que ele fosse disperso e não concretizasse a obra que eles estavam pretendendo fazer no coração. Há muito tempo depois, eles conseguiram reconstruir, eles conseguiram dar sequência na obra para construir a Grande Babilônia. E nesse momento nós vamos falar do rei Nabucodonosor, né? o grande rei daquela época. E a Babilônia, ela tinha grande característica, né? Umas características e algumas qualidades. A Babilônia era uma cidade de homens muito orgulhosos, muita ostentação, muita riqueza, muito exagero, tinham muitas joias, eles adoravam muito essas coisas, os bens materiais, né? Eles eram muito prósperos, eles começaram a prosperar muito e começaram a ser muito avarentos, né? Começaram a querer muita riqueza, começaram a ostentar muito aquilo que eles mesmos produziam, né? Aquilo que a terra produzia, mas eles falaram que era eles que produziam, né? E eles eram um povo muito inteligente. Eles eram um povo de tamanha arquitetura, eles arquitetavam tudo. Tanto que quando você vai estudar sobre a Babilônia, você vai ver que era um palácio cheio de jardins, cheio de flores, tudo bem arquitetado, tudo bem inteligente, tudo bem elaborado. Então eles fizeram uma cidade para que chamasse a atenção, né? Eles fizeram uma cidade no centro para ser uma cidade bem vista para todos, para que todos os povos se achegassem à Babilônia. E nesse momento, eles eram tão inteligentes que eles criaram a hora de 60 minutos. E eles criaram também a rotação da Terra, o círculo de 360 graus. Meus irmãos, tinha que ser muito inteligente para que naquela época você começasse a entender a hora, a rotação. Então, assim, são coisas que se a gente pensar hoje, era bem difícil para aquela época, né? Tinham que ser pessoas muito inteligentes. E eles eram bem inteligentes. Você vai ver que a palavra diz que eles eram um povo muito inteligente. Então, a Babilônia, ela ficou famosa por ser a principal rota de comércio naquela época. Todas as pessoas vinham comprar da Babilônia. Todas as pessoas vinham
trazer produtos para vender também para a Babilônia. A Babilônia comprava e exportava também produtos. Então eles ficaram um povo muito próspero, né? Na área comercial. Então eles começavam a vender. A fama deles ficaram tão grande que comerciantes de todo lugar do mundo, comerciantes da Europa, da Ásia, da África, do Brasil, começaram a vir comprar os produtos que eles produziam, que a Babilônia produzia. As pessoas vinham, né, de tão longe, que vinham de embarcação, vinham de carruagem, vinham a pé, tudo para comprar da Babilônia. Então a Babilônia ficou conhecida como o centro do comércio naquela época. Todas as pessoas que passavam ali, passavam para comprar. Então a Babilônia começou a crescer financeiramente e fisicamente. Eles cresceram muito, trazendo muitas riquezas, né? Como eu disse, muita ostentação, muitos produtos para se vender. Então eles eram um povo muito próspero, né? Eles começaram a crescer financeiramente, muita coisa. Então, como eles ficaram muito famosos, eles começaram a tornar maior ainda a Babilônia. Fizeram vários lugares ali na Babilônia, fizeram mais jardins ainda, tudo para que ficasse uma cidade linda, impecável. E verdadeiramente, naquela época, era a cidade mais bonita, era a maior cidade que tinha de poder aquisitivo. Então era uma cidade muito boa para se comprar as coisas e para ser comprado. Então a cidade ficou muito famosa. E a religião deles, naquela época, eles não tinham religião, eles não tinham um Deus. Eles tinham vários deuses. Os deuses dele variavam de acordo com a natureza. Tinha Deus terra, tinha Deus folha, Deus vento, Deus mar, Deus fogo. Então tinha vários deuses que eles adoravam. Então eles foram totalmente contra o princípio bíblico, o princípio de Deus. Então eles foram totalmente ao contrário do que a palavra de Deus diz. Eles adoravam, eles formaram vários postes sagrados, várias imagens para ser adoradas. Então eles colocavam várias pessoas, né, para erguerem postes sagrados e adorar aquelas imagens. Eles obrigavam aquele povo a adorar. Eles ficaram tão famosos pelos seus ídolos, que cada poste que eles erguiam, cada imagem que eles erguiam, eles obrigavam as pessoas a se prostrar diante daquela imagem. E aquela imagem muitas das vezes era de madeira, era de pedra, era feita por mão de homens, né? E você vai ver que na palavra de Deus, Deus não gosta dessas coisas, não gosta de ídolos, não gosta de idolatria, né? Então a cidade era uma cidade muito boa, muito rica, só que era muita ilusão, idolatria, avareza, muita riqueza, muito amor pelos bens, muito amor pelas coisas materiais. Então a Babilônia ficou conhecida muito pelo seu comércio. Então era um lugar de comércio e muita prosperidade. E nesse momento, o rei Nabucodonosor, quando ficou com uma tropa bem grande, quando ficou com um exército bem forte, ele atacou Jerusalém, atacou o reino de Judá também e sitiou, botou os seus soldados, os seus comandantes lá para poderem estar passando as informações para o rei. Nesse momento que ele sitiou, nesse momento que ele invadiu, ele mandou para o exílio dele, ele trouxe cativo algumas pessoas selecionadas naquela época, que eram inteligentes, que eram cultas, que poderiam dar algum benefício para o rei. Então, aí que entra Daniel e os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 jovens que diz na Bíblia. Então, assim, nesse momento veio Daniel, um homem muito inteligente, um homem muito culto, que estudava a cultura, né, de Deus, que estudava a palavra de Deus, que vinha ministrando a palavra de Deus e não se contaminava. Então, assim, nesse momento ele trouxe essas 4 pessoas e mais outras pessoas no exílio que estavam lá. Só que ele trouxe para ele mesmo, só que ele, nesse momento, ele era um rei totalmente cruel. Ele não gostava de pessoas, né? Ele não gostava de pessoas. Ele não gostava de ser contrariado. Ele era um rei totalmente estrategista. Ele formava estratégias, tanto que ele invadiu Jerusalém, sitiou Jerusalém e Judá, trouxe
algumas pessoas que estavam no exílio, lá em Jerusalém, trouxe para o exílio, trouxe eles como cativos e ficaram ali. Então ele era muito estrategista, ele calculava cada detalhe para que tudo cooperasse para o seu benefício, né? Então ele sabia que Daniel era um homem muito inteligente, ele sabia que Sadraque, Mesaque e Abednego também eram homens muito inteligentes. E nesse momento, o rei foi fazendo o quê? O rei foi estudando eles, o rei foi dando observações para que eles viessem a ser treinados, né, para estar na corte, para 3 anos estar na corte. E nesse momento que o rei começa a treinar Daniel e os seus três amigos, eles olham e são recebidos com manjares do rei, né? As comidas do reino. Meus irmãos, é aí que começa a palavra de Deus. Nesse momento, quando o rei começa a dar dos seus manjares, do palácio do rei, os manjares, aquela picanha gostosa, hoje você pode perceber, hoje tem aquela picanha gostosa, hoje tem aquele contrafilé, carne de pato, carne de boi, é o coração da alcatra, é o filé mignon. Hoje nós temos essas comidas como as gostosas, né, que a gente gosta de comer, um peixe frito gostoso. Então, assim, hoje são as nossas comidas que são gostosas. Antigamente, seria mais ou menos assim, seria o nosso gosto de hoje. As comidas mais poderosas, as comidas mais caras daquela época eram servidas. Só que tinha um problema. As comidas que eram servidas antigamente, elas eram consagradas a deuses de pedra, a deuses de madeira, a outros deuses que não era o Senhor dos Senhores. Então, neste momento, Daniel olhou para aquela situação e falou assim, ele já tinha no seu coração de que não se contaminaria com as iguarias, com nada, não se contaminaria com nada que o rei servisse, e não se contaminaria também com a adoração de outros deuses. Ele não queria se contaminar. Tanto que, quando ofereceram o lagarto, quando ofereceram a picanha, o filé mignon, Daniel olhou para aquelas pessoas e falaram assim, meus amigos, nós vamos ficar com os legumes. Imagina, hoje em dia, você chegar lá na mesa você foi chamado lá junto com o presidente, né? Você está junto com o presidente, você é o segurança do presidente, é o assessor do presidente, você vai lá, tudo que o presidente comer, você vai comer também, porque você faz parte do grupo do presidente, né? Então, tudo que o presidente comer, você vai comer. Então, tinha comida variadas. As melhores comidas estavam naquela mesa. Então, aí quando você olha aquela mesa farta, cheio de comida boa, cheio de bebida boa, você olha para aquela situação e você diz, não, eu quero comer legumes. Meu irmão, entenda uma coisa, é muito difícil quando uma pessoa vem te oferecer algo bom e que aos seus olhos não tem nada demais, né? Qual é o motivo? Às vezes a gente vem até com palavra bíblica, né? Palavra cristã. O que Deus abençoou, eu vou mandar ver e come tudo. E eram comidas consagradas a outros deuses. Então eles tinham esse entendimento de que se eles consagrassem essas comidas e bebidas para os deuses, eles iam obter poder, eles iam ser abençoados, eles iam ser prósperos. Então eles tinham essa cultura de abençoar, de colocar diante de outros deuses. E Daniel tinha em seu coração que ele não iria se contaminar a nada naquela terra, que ele estava sendo levado em exílio, né? Que ele estava sendo levado em cativo, mas que ele não iria se contaminar com nada que o rei, que fosse a palavra, nada que fosse contra a palavra de Deus. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes nós temos a oportunidade de dizer não, mas nós fraquejamos. Muitas das vezes nós temos a oportunidade de comer um legume ao invés de uma picanha. Porque a palavra de Deus diz que quando a gente vê algo que é bom para os nossos olhos, né? Às vezes nem tudo é bom para os nossos olhos, nem tudo vem para a nossa comida, certo? Então, vou pegar uma palavra aqui, né? Vou pegar uma palavra para vocês entenderem um pouco. Em Isaías 14, no capítulo 14, Isaías no capítulo 13, no versículo 19, diz assim, Babilônia,
a joia dos reinos, o esplendor do orgulho dos babilônios. Será destruída por Deus, a semelhança de Sodoma e Gomorra. Nunca mais será repovoada, nem habitada de geração em geração. O árabe não armará ali a sua tenda, e o pastor não fará descansar ali o seu rebanho. Meus irmãos, aqui o profeta Isaías, neste momento, ele profetiza contra a Babilônia. Por ser uma terra, né, que tinha muita prostituição, que tinha muita semelhança com Sodoma e Gomorra. A Sodoma e Gomorra foi destruída por quê? Porque tinha muita imoralidade sexual, muitos pecados ocultos, né? Então, neste momento, eu quero falar o seguinte com você, sobre pecado e pecadinho. Nesse momento, a gente pensa assim, para Deus não tem pecado e pecadinho. Não tem pecadão e pecadinho. Meu irmão, entenda uma coisa. Todo o pecado, ele agride a santidade de Deus. Todo pecado é uma ofensa para Deus, né? Mas alguns pecados, eles têm consequências mais graves do que outros. Entendeu? Todos os pecados são pecados de ofensa. Não adianta se você chegou, contou uma mentirinha agora e você matou uma pessoa. Todos os pecados são ofensas. Só que, porém, entretanto, tem pecados que são ofensas e, porém, têm consequências muito maiores do que as outras pessoas. Uma mentira não tem tanta consequência quanto um pecado de morte, um assassinato, uma imoralidade sexual. A palavra de Deus, lá em Levíticos, no capítulo 18, no capítulo 20, diz tudo sobre imoralidade sexual. Não tenho nada contra gays, não tenho nada contra lésbicas, não tenho nada nada a falar sobre essas pessoas. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela diz. E se você está na palavra de Deus, você sabe muito bem do que estou falando. A imoralidade sexual, Deus abomina. Não é pecado, pecadinho, pecadão. Deus abomina. Deus abomina a imoralidade sexual, a fornicação, homem com homem, mulher com mulher. Não adianta colocar em nossas mentes, em nossa cabeça, na cabeça da população, que existe homem com homem. Deus não fez o homem para se deitar com outro homem. E Deus também não fez a mulher para se deitar com outra mulher. Não existe prazer nessa forma. Deus diz sim, o homem tem que casar com a mulher. O homem foi feito para a mulher. E vice-versa. E não existe fornicação. Antigamente os reis tinham várias mulheres, várias concubinas. Hoje não, hoje nós estamos no tempo da graça. Jesus Cristo veio e falou, ame a sua esposa, ame a sua esposa, seja fiel a ela até a morte. Entendeu? Então, nessa parte que a gente vê que se existe pecadinho ou pecadão, não existe isso. Não existe isso de pecadinho, pecadão. Existe sim pecados que têm consequências maiores que os outros. Entendeu? E tem o pecado também da idolatria. A idolatria nada mais é que você está adorando outros deuses. É você estar ouvindo... Desculpa falar dessa forma. É você estar ouvindo músicas que tem totalmente uma depravação, tem totalmente um sentido totalmente diferente daquilo que você está acostumado a viver. O que tem um pagodinho? O que tem um funk? São palavras que agridem a santidade de Deus. São palavras, são canções que trazem algo ruim para nossas vidas, para a nossa vida espiritual, e nós que somos espirituais, se ficarmos ouvindo direto, se ficarmos ouvindo aquela coisa, a gente vai achar que é normal. Então, não é normal. Idolatria não é normal. Moisés, quando estava lá conversando com Deus, lá no monte conversando com Deus, quando ele desceu e viu o povo israelita adorando um bezerro de ouro, ele encontrou os israelitas adorando um bezerro de ouro e orando e disse, adorando a Deus, e disse o seguinte, cometeste um grande pecado. Cometeste um grande pecado. Meus irmãos, não existe pecadinho, pecadão. Existe pecados com consequências maiores do que os outros. E para Deus, ele abomina esses tipos de pecados. E tem também o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, que esse é o pior, meu irmão. Que esse é o pior. Pessoas que dizem que, eu acredito no Espírito Santo, fala um monte de besteira. Meu irmão, esse é o pecado pior contra o Espírito Santo. A blasfêmia, a pessoa blasfemar, a pessoa
falar um monte de baboseira, amaldiçoar, falar um monte de coisa errada, não acreditada dessa forma que nós crentes acreditamos. Esse pecado é eterno, esse pecado nunca terá perdão. Tá na palavra de Deus, tá lá, ó, em Marcos 3, capítulo 3, do versículo 28 ao 30, pode conferir. E o pecado da idolatria você pode conferir em Êxodo, no capítulo 32 e no capítulo 30, no versículo 30. Você pode conferir Êxodo capítulo 32, no versículo 30. Você pode conferir sobre a idolatria. Lá tem várias passagens que diz para não adorar nenhum santo, não adorar nenhum Deus, a não ser o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Então, meu irmão, nesse momento, quero te dizer uma coisa. Babilônia, não se confundam, não se iludam com o que esse mundo vem a trazer para nossas vidas. Não traga uma falsa esperança de que a riqueza vai trazer felicidade sobre a sua vida. É verdade que o dinheiro traz sim uma sustentação, o dinheiro traz sim uma renda boa, ele pode trazer vários momentos de felicidade, mas entenda uma coisa, momentos de felicidade podem passar, mas o momento com Deus nunca vai passar. Esse momento com Deus ele vai sempre ser eterno. Entenda uma coisa, serve ao Senhor, o Senhor dos senhores, o autor da vida, aquele que te deu a vida, que te deu o fôlego. Se você está respirando, agradece a Deus porque você está respirando, porque Deus te deu o fôlego, ele soprou na sua narina, ó, sobre a sua narina para que você tivesse o fôlego da vida. Então, meu irmão, não existe pecadinho e pecadão. Não esteja na Babilônia, não esteja nos manjares do rei, não esteja nesse momento, sabe por quê? Se você estiver nos manjares do rei, se você estiver na mesa sentado, você está se corrompendo. Você está se corrompendo. Babilônia é uma cidade de corrupção. Trazendo para os dias de hoje, a Babilônia é corrupção, ilusão. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Entenda uma coisa, meu irmão. Se alguém te oferecer alguma coisa, algum produto consagrado ao inimigo, você vem, meu irmão, e você ora a Deus, coloca diante de Deus essa situação. Se você perceber que algo está errado, se algo está sendo oferecido para que você seja testado, para você cair, meu irmão, não se iluda com as maravilhas que Babilônia vai te oferecer. Não se iluda com a riqueza, meu irmão. O povo mais rico naquela época era assim, o povo de Jerusalém, quando eles se dobravam os joelhos, quando Deus permitiu que levasse cativo, quando levasse ao exílio o povo de Jerusalém, o povo de Judá, Deus permitiu com que o povo babilônico viesse massacrar o povo de Deus, sabe por quê? Porque o povo de Deus estava pecando na idolatria, porque o povo de Deus estava adorando outros deuses, porque o povo de Deus não estava obedecendo a palavra de Deus, os preceitos de Deus. E quando o povo começou a clamar, quando o povo se deu conta, a partir de muito tempo, de muito tempo sofrer na Babilônia, o povo começou a clamar a Deus, e Deus foi e livrou o povo israelense, o povo de Israel, das mãos dos babilônios. E foi o que aconteceu aqui em Isaías, no capítulo 13, no versículo 19, que Isaías profetizou contra a Babilônia, que a Babilônia iria ser destruída e nunca mais seria erguida. Entendeu, meus irmãos? Deus está conosco em todo momento de nossas vidas. Deus está conosco em cada detalhe de nossas vidas. Seja adorando, seja você sofrendo, seja você acontecendo qualquer coisa. Se está chorando, louve. Se está sofrendo, louve. Se está chorando muito, está desesperado, se perdeu, louve ao Senhor, porque Ele é o autor e consumador da vida. Entenda uma coisa, meus irmãos, não se corrompa com nada neste mundo. Não se iluda com riquezas, com dinheiro. Não se iluda com que o irmão está prosperando. Não se iluda com nada disso. Tenha fé em Deus, porque a maior riqueza foi dada para nós naquela cruz, naquele madeiro que Deus entregou a sua vida. A maior riqueza é a vida eterna, é a salvação que nós temos. Tudo isso é passageiro. A palavra de Deus vai dizer que
nós não somos dessa terra, estamos nessa terra, mas nós não somos dessa terra. Nós estamos nessa terra, mas nós não somos. Nós crentes temos que entender que nós não somos dessa terra. Nós temos que ter esse entendimento para que assim se cumpra a palavra de Deus em nossas vidas. Porque assim como aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando estavam no meio da população toda, quando o rei Nabucodonosor ergueu aquela estátua para ser adorada, quando foi trocada a trombeta e todo aquele povo se adorou, se abaixou diante dele, e aqueles 3 jovens tinham um coração de que não se contaminariam também com nada. Eles foram e ficaram em pé, paradinho, e todos deitados, e eles não se prostraram diante daquela estátua. O rei Nabucodonosor ficou com tanta raiva que ele mandou acender aquela fornalha 4 vezes mais para que jogasse aqueles jovens e perguntou: vocês não vão adorar ainda? E eles falaram assim: só adoraremos um Deus, o Senhor dos Senhores. E assim foi feito, foram jogados lá. Só que até eles serem jogados, até que esses 3 jovens foram jogados lá, eles passaram por afrontas, falaram que ia morrer, que ia acontecer isso, ia acontecer aquilo, que iam ser queimados, que iam virar nada naquela época, naquela água, que iam virar sopa. Meus irmãos, entenda uma coisa. Quando Deus tem um propósito na sua vida, Deus vai te ajudar de qualquer forma. Só que, entenda uma coisa, tenha foco na palavra de Deus. Confia nele e o mais ele fará. Tudo o Senhor fará para você. Daniel foi jogado na cova dos leões. Ele preferiu ser jogado na cova dos leões. Leões famintos, cheios de fome para comer. Daniel, cheio de vontade de comer, porque eles tratavam os leões lá, numa cova, e só alimentavam devagarzinho para jogar aquelas pessoas que eles não gostavam, que o rei não gostava. Daniel preferiu ser jogado na cova dos leões. E Deus fechou a boca do leão. O leão estava cheio de fome, mas Deus não permitiu com que o leão fosse e matasse e devorasse Daniel. Meu irmão, quero te dizer neste momento que quando Deus tem um propósito, Deus faz acontecer. Nada foge do controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Nada acontece por acaso. Nada acontece sem a permissão de Deus. Até que uma folha caia da árvore, tem que ter a permissão de Deus. Então, meus irmãos, confia no Senhor. Tenha fé de que Deus, Ele vai te sustentar mesmo na sua pobreza, mesmo no seu momento difícil, mesmo aquele irmão lá, que está lá prosperando e você lá na dificuldade, triste. Entenda uma coisa, meu irmão, Deus está contigo, Deus está ouvindo o seu clamor, assim como Deus, o povo de Israel, pecou contra Deus na idolatria, na fornicação, fez um monte de coisa. Deus ouviu o clamor dele depois de muito tempo. Quando o povo clamou a Deus, Deus foi e livrou da mão dos babilônios. Então, meu irmão, Deus sempre está livrando o seu povo da mão daqueles que estão trazendo opressão. Meus irmãos, a nossa situação atual não é boa, mas eu quero te trazer um ânimo novo nesse momento. Que o Senhor é contigo, proste-se diante do Senhor, entra no seu quarto em secreto, fecha a sua porta, clame ao Senhor, porque Ele responderá. Não sou eu, Diego, que estou falando que Ele te responderá, é a palavra de Deus que está dizendo que Ele vai te responder. Em Salmos 1 está dizendo o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Meu irmão, continue sendo feliz no conselho do Senhor, que não siga jamais o conselho dos ímpios, aquelas pessoas que acham e falam assim: tem um atalho para você ir. Não segue, continua no seu propósito, continua com o seu coração totalmente voltado para Deus, independente do que venha acontecer, independente da nossa situação financeira, independente do que todos venham falar contra. Entenda uma coisa: quando Deus coloca no teu coração algo, sustenta, porque a forma de você falar, a forma de você agir, Deus vai usar cada pessoa de uma forma. Às vezes você fala fanho, mas Deus vai te usar para você falar fanho para uma pessoa diferente. Cada um tem um propósito, cada um tem uma cooperação no reino de Deus.
Então, se você fala diferente, se você não fala, Moisés, falaram que Moisés era gago, eu não sei se era gago, mas Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Cada pessoa, eu sou envergonhado, Deus vai tirar essa vergonha. Deus vai te levar a lugares que vai, até mesmo com a sua vergonha, pessoas vão se converter. Até mesmo na sua vergonha, Deus vai te usar. Meu irmão, deu um probleminha aqui na falha aqui. E, meu irmão, entenda uma coisa. Deus é contigo. Deus é contigo. Quero terminar agora essa mensagem que Deus colocou no meu coração. Espero ter passado, transmitido uma mensagem, a mensagem que Deus colocou no meu coração. Desculpa se eu falei algo que não foi de acordo com a palavra. Desculpa o meu erro. Desculpa, às vezes a pessoa está nervosa. Mas que Deus te abençoe, que Deus te dê bastante vitória, mesmo nesse momento difícil. Em nome de Jesus, receba. Amém.